Oi, gente, tudo bem? Aqui é o João, presidente da LACEMP. Alguns de vocês podem me conhecer já pela Liga. E eu estou fazendo esse vídeo agora para explicar para vocês como que a gente vai conduzir o processo de revisão científica, tá bom? Fiz essa apresentaçãozinha para a gente poder se localizar um pouco melhor e para vocês irem anotando e entendendo bem o que cada um vai fazer. Vamos lá. A gente tem dois tipos de revisão de literatura. A revisão narrativa de literatura é literalmente a descrição do estado da arte de um determinado assunto. Então, por exemplo, você vai fazer uma revisão narrativa de hipotireoidismo. Você vai lá, você vai pesquisar o que tem de mais novo sobre epidemiologia, o que tem de mais novo da fisiopatologia, de clínica, o que tem mais novo de exames, de diagnóstico, de tratamento. É uma descrição literal do que a gente tem sobre um determinado assunto. Como você encontra, sei lá, num artigo de revisão ou no Medicurso, isso é uma revisão narrativa de literatura. Agora, uma revisão sistemática de literatura, que é onde a gente consegue mais possibilidade de publicação, a gente faz também uma revisão do estado da arte, do que a gente tem até agora sobre a literatura desse determinado tema, só que a gente vai propor uma pergunta no título, e essa pergunta ela vai nos guiar, vai nos nortear para lá no final, nos resultados, a gente tentar responder essa pergunta com o que a gente achou na literatura. E isso, diferente da revisão narrativa, a revisão sistemática, além de ter uma pergunta para ser respondida, ela também exige que a gente siga o método científico, ou seja, a gente tem que descrever o método de como a gente vai fazer a busca pelos artigos, como a gente vai selecionar os artigos e como a gente vai retirar as informações do artigo. Então, isso tudo faz parte da metodologia, do processo de como a gente vai levar essa revisão para frente. E isso é muito importante na hora de uma publicação, porque se você tem um estudo com um resultado muito bom, vamos supor que você descobriu a cura do hipotireoidismo. Só que se você não tem um método descritivo, avaliando bem quem é a população desse estudo, quem que vai entrar nesse estudo, quem vai ficar de fora, como a gente vai avaliar esses pacientes, se você não descrever passo a passo do que você vai fazer no estudo, é um estudo falho. Por mais que o resultado seja excelente, o método é essencial para a gente poder descrever o que está acontecendo, como a gente está fazendo esse estudo. Então, vamos lá. Revisão sistemática de literatura, que é o que a gente propõe para vocês nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir uma pergunta. E a gente vai alinhar a nossa revisão de acordo com o protocolo Prisma. O que é o protocolo Prisma? Você pode procurar, tem artigos na Cielo falando sobre isso. É um passo a passo de como deve ficar cada etapa de um artigo que a gente quer produzir. Por exemplo, como tem que ser o resumo? O que tem que ter no resumo? O que tem que ter na introdução? O que tem que ter no método para ser uma estrutura completa e uma estrutura que dirija bem o estudo, que mostre o que a gente está fazendo, né? Então, assim, primeira coisa que a gente vai fazer para programar uma revisão sistemática é definir uma pergunta. E aqui eu botei um exemplo da revisão que vai ficar a meu cargo. Então, por exemplo, o tratamento de hipotireoidismo subclínico diminui o risco de pacientes gestantes. Tem estudos que dizem que sim, o tratamento com levotiroxina diminui o risco de complicações nessas gestantes, e tem estudos que dizem que não, que você tratar uma paciente gestante com hipotireoidismo subclínico não diminui o risco de placenta prévia, deslocamento de placenta. Então, existe essa divergência na literatura, e a nossa revisão vai se propor a isso, tentar responder essa pergunta baseado no que a gente tem na literatura até agora. Então, beleza, essa é a nossa pergunta. Agora, a gente vai entrar na parte da metodologia, como que a gente vai desenvolver o método para poder responder essa pergunta. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os termos MESH que a gente vai utilizar. Os termos MESH, eles são realmente termos que dão nome à pesquisa que você vai fazer lá na sua base de dados.
Então, você não vai procurar lá no PubMed, assim, fisiopatologia do hipotireoidismo. Não é assim que você vai pesquisar. Você vai pesquisar utilizando termos MESH. E esses termos você encontra nessa plataforma Dex. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Outra parte da metodologia é a gente definir quais bases de dados a gente vai poder usar para fazer essa revisão de literatura. Se a gente usar só o PubMed, a gente vai ter um viés de escolha. Então, a gente é só escolher o PubMed e é isso. É ruim, porque a gente está deixando outras bases de dados que poderiam nos auxiliar a pesquisa de artigos. Então, o que a gente vai poder usar? PubMed, Cielo e Lilacs, que são 3 bases de dados muito boas e já são suficientes para fazer a revisão. Então, beleza. Já mostro para vocês como é que a gente procura os termos MESH e como a gente faz essa busca na base de dados. Pensando na metodologia, né? Como a gente vai fazer uma revisão científica, a gente não quer um artigo de 2005 para usar de base para o que a gente quer apresentar. Então, não. A gente poderia usar os artigos dos últimos 5 anos, talvez ficaria mais atualizado ainda, mas como a gente está com alunos aqui de períodos do pré-clínico, a gente vai deixar um pouco maior esse período de tempo para a gente poder ter mais artigos para revisar e ter um aprendizado maior, né? Então, selecionamos só artigos dos últimos 10 anos, beleza? Nada de artigo de 2005, já vou mostrar para vocês também. Artigos em inglês e português, nada de artigo em espanhol, nada de artigo em mandarim, esquece isso. Japonês, esquece. Se você vê que o artigo é japonês, você descarta e você deixa isso anotado. Já vou voltar nisso. Porque, assim, isso volta naquela questão das bases de dados. Se a gente usasse o Google Acadêmico é uma base de dados que tem vários artigos relevantes, só que tem muito artigo de enfermagem, de fisioterapia, artigo em espanhol, que não é o que a gente quer para esse momento. O que a gente quer é a busca de artigos em inglês e português, e a gente vai achar isso tranquilamente ali no PubMed, em Cielo e no Lilacs, tá bom? Busquem por artigos originais. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai fazer a nossa revisão científica usando de base e referenciando outras revisões científicas. Isso não faz sentido, tá bom? Não use outras revisões para fazer a nossa revisão. O que você pode fazer, que é importante ler as revisões científicas, é legal e às vezes eles dão um norte muito bom para a gente poder começar a escrever. Então vamos lá, você está na revisão científica de hipotireoidismo. Daí você vê lá, nossa, esse estudo aqui que está referenciado aqui no artigo de revisão diz que não aumenta o risco de complicações em pacientes gestantes, o hipotireoidismo subclínico. Mas eu não posso referenciar a revisão. Então, vê qual que é a referência que essa revisão está utilizando. Vai lá nas referências e olha, isso aqui veio de um artigo original, de um grupo de pesquisa que fez um clinical trial, que dividiu 2 populações, tratou uma com levotiroxina e a outra sem levotiroxina. E eles concluíram que não tem um aumento de complicações nesses pacientes que não tomaram levotiroxina. Ótimo. Ou seja, pega a referência da revisão, não referencia a revisão no nosso trabalho. Pega o artigo original. Que artigo você pode usar? Você pode usar clinical trials, pode usar relato de caso, não tem problema. É uma pessoa em 1 milhão, beleza, mas pode usar, porque o relato de caso vai dar a base para a gente chegar na resposta da pergunta lá no final. Existem pacientes que têm complicações, sim, com hipotireoidismo subclínico, então talvez o tratamento seja adequado. Vai atrás de estudos originais, é isso que eu quero dizer, tá bom? Aqui é uma parte importante, a gente ainda está no método, tá? Então, assim, o que eu queria muito de vocês é que vocês anotassem cada passo que vocês estão fazendo no momento de pesquisar os artigos. Você pode estar lá pesquisando e você encontra um artigo de hipotireoidismo. Só que você viu que o artigo fala de hipotireoidismo em pessoas não gestantes. Então, não simplesmente exclua esse artigo. Anote, salve esse artigo no Mendeley, no PaperPile, ou num próprio documento que você saiba onde estão as coisas que você está escrevendo. Salve esse artigo
e escreve embaixo o porquê você não usou esse artigo. Os critérios de exclusão são muito importantes na hora da gente detalhar o método, para deixar bem esclarecido o que a gente usou e o que a gente não usou. Então, no método, por exemplo, vai estar assim, paciente, os artigos relacionados a hipotireoidismo em pacientes não gestantes foi excluído do nosso estudo, enquanto os estudos relacionados a pacientes gestantes e hipotireoidismo foi incluso. Então, isso é só um exemplo. Quando você estiver lendo, anota o que você achar, seja crítico. Anote, eu não usei esse artigo por conta disso, disso e disso. Então, você faz isso num rascunho para a gente poder depois incluir isso na metodologia. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa pesquisa aqui, como é que a gente vai criar a nossa metodologia. Vamos lá. Você vem aqui nesse site, DEX. Esse é o site que você vai procurar os termos MESH. Como é que eu vou pesquisar isso? Então, vamos supor, eu venho aqui, hipotireoidismo. E aqui ele vai te dizer os descritores, em português, mas usa o descritor em inglês, tá bom? Copia. E agora você vem aqui no PubMed. Estamos aqui no PubMed. E vem aqui, busca avançada. Tem gente que procura direto, mas eu prefiro vir aqui, ó, porque você bota aqui o termo e você mostra o index. 47.231 artigos sobre hipotireoidismo, incluído. Às vezes você escreve uma letra errada, então vamos supor que você botou um I aqui no lugar desse Y. Já deu errado. A sua busca já mudou, entendeu? Então por isso que é bom você vir nessa parte da busca avançada para ter certeza que você está buscando a coisa certa, buscando o termo certo com as letras certas, né? Não está escrevendo errado. Daí, beleza. Só que eu não quero só hipotireoidismo, eu quero hipotireoidismo relacionado à obstetrícia. Então, você vem aqui, pega o termo em inglês, e aqui a gente está usando um operador AND. Você pode trocar pelo OR ou NOT. Então, se você quisesse pesquisar hipotireoidismo ou obstetrícia, você vai ter os dois tipos de artigo separadamente, né? Você tem ou de hipotireoidismo ou de obstetrícia, só que a gente quer o operador AND mesmo. Então, vamos lá. Obstetrícia. Vê o index para ver se está certo. Tá certo, tem esse monte de artigo aqui, é isso mesmo. Ó, que beleza. Daí você vem aqui, procurar, e você achou muitos artigos. Muitos. Só que lembra, ó, a gente está desenvolvendo um método. A gente quer artigos dos últimos 10 anos, inglês e português, e artigos originais. A gente não quer outras revisões. Então, vou lá. Deixa eu ver se está certo aqui. Beleza. Vamos. Só que uma coisa que eu preciso que vocês façam. Agora vocês têm que prestar atenção. Você procurou, você veio aqui na sua base de dados e procurou. Deixa eu só fazer uma coisa. Sabia que estava selecionando aqui. Só um pouquinho. Tá bom. Então você procurou. Você teve 931 resultados. Anota isso. Anota. Por isso que eu estou falando. Tem um rascunho para você guardar os seus motivos de inclusão de determinado artigo, os motivos de exclusão de determinado artigo, e você vai anotar isso aqui também. Pega o seu termo de busca, como você procurou, e você vem aqui. 931 resultados. Vai lá e anota. Tem 931 resultados relacionados a hipotireoidismo e obstetrícia. E no método a gente vai descrever lá. Porém, nós só incluímos os artigos dos últimos 10 anos. Então, diminuiu para 680. Então, no método vai estar, a gente excluiu os artigos dos últimos, de antes de 10 anos, né? Agora, a gente quer excluir revisões sistemáticas e outras revisões. Então, seleciona só o que a gente não quer aqui. E teve 117 resultados. Então, olha aqui, como é que vai ficar anotadinho para vocês. Você anota a sua busca. A gente teve 931 resultados totais, 680 resultados nos últimos 10 anos, e daí eu peguei 680 e diminuí o número de revisões que a gente tem aqui. A gente tem 117.
680 menos 117 dá 563. 563 artigos, excluindo revisões de literatura e outras revisões. E aqui, de acordo com o que você vai vendo, aqui tem um artigo em espanhol, em japonês, então você vai diminuindo isso, você vai quantificando, você vai anotando ali, achei um artigo em espanhol, diminui menos um. Achei um em japonês, menos um, tá bom? A gente vai... Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, agora de uma facilitada que vocês vão ter. Você vem aqui, ó, eu achei muito bom esse artigo aqui. Eu achei muito bom esse artigo. Só que, olha, ele não está aberto para mim. Então, você pega o DOI, copia esse DOI, e entra nesse site aqui, SciHub. Se você não conhece ainda, comece a usar para ontem. Porque ele tem acesso a praticamente todos os artigos de graça. Para você não ter que pagar R$6.000 de mensalidade em periódico, aqui tem todos os artigos de graça, tá bom? Daí você lê o artigo, muito bom. O que você precisa salvar desse artigo? Tem gente que usa o Mendeley, tem gente que usa o PaperPile, e tem gente que não sabe usar, e não vai ter como eu te explicar como é que usa o Mendeley aqui. Então, se você não usa o Mendeley, se você não tem um banco de armazenamento de referência, você leia o artigo, você salva o DOI, salva o nome do texto, o DOI, porque o DOI vai ajudar a gente a localizar esse artigo depois. Às vezes o link não funciona, ele se perde. Então, salva o DOI, o nome do artigo e o ano. Lembra, dos últimos 10 anos. As referências que a gente vai usar são todas na ABNT. Então, se você vai usar o seu gerador de referência, faz na ABNT. Um gerador de referência que às vezes eu uso é esse aqui, ó. Entra nesse site, site da UFSC, criar referências. Artigo de periódico e de revista, que é o caso daquele ali. Copia o DOI aqui, e ele vai gerar a referência para você automático, ó. Revista da Nature, autor, o título, e às vezes falta algumas informações aqui, ó, página inicial, vamos ver. Uma de 19, então tem 19 páginas, uma até 19. E você gera a referência e ele sai para você na ABNT. Você vê que aqui, ó, já tem o DOI, tem o nome da revista, tem o autor e tem o nome do texto também, aqui, o nome do artigo. Não perca as referências e não perca os artigos, porque quando você estiver fazendo o seu rascunho da sua parte, vamos supor que você pegou fisiopatologia do hipotireoidismo. Você vai lá, está descrevendo, daí você coloca lá, referência 1. E cadê a referência 1? Você não sabe, porque você jogou num outro artigo que se perdeu. Então, salve. Se você sabe usar o Mendeley, usa o Mendeley. Se você não sabe usar o Mendeley, guarda essas referências com a sua alma, porque a gente vai ter que ajustar ela certinho na hora de referenciar, botar os números na ordem. Então, salve isso aqui, tá bom? Salve a sua referência. E vai ficar assim no final das contas. No método, a gente vai descrever, foram excluídos artigos em inglês, foram excluídos artigos em línguas que não fossem inglês, português, artigos de antes de 10 anos, revisões de literatura e revisões sistemáticas. Nos resultados, isso aqui vai estar descrito, tá bom? Isso aqui vai estar descrito nos resultados, principalmente isso aqui, ó, o resultado final. 650 resultados, incluindo tudo isso aqui. Então, por isso eu quero falar de novo, eu vou ficar repetindo para vocês salvarem isso aqui, para a gente ter uma metodologia coesa na hora de a gente publicar isso aqui, porque senão faz de qualquer jeito a revisão, não sabe de onde tirou os artigos, não sabe o protocolo que a gente usou para pesquisar esses artigos e vai dar errado. Agora eu vou dar uma ideia para vocês de como é que vai ficar a estrutura do artigo, para vocês se localizarem cada um na sua parte. Então, título, beleza. Resumo vai englobar um pouco de tudo, vai englobar a introdução, metodologia e resultado. Mas isso fica depois, né? A gente faz o resumo depois de a gente ter escrito o texto. A introdução de uma revisão sistemática de literatura. A introdução vai ter o referencial teórico. Então, um aluno vai escrever sobre epidemiologia, outro aluno vai escrever sobre etiologia,
Outro aluno vai escrever sobre fisiopatologia, sinais semiológicos, diagnóstico, tratamento e complicação. Isso é a introdução, que vai dar uma boa quantidade de texto. Isso é a introdução para a gente contextualizar o conteúdo e depois a gente responder. Na introdução, tem que estar claro o objetivo do estudo, que vai vir junto com o título, né? Que é aquele título que a gente mostrou para vocês, no caso do hipotireoidismo em gestantes. A justificativa do porquê que esse estudo é relevante, por que o estudo foi feito, e a população estudada. Nesse nosso caso, são as populações das gestantes. Metodologia. Vai estar descrito tudo aquilo que a gente conversou até agora. Escrever o protocolo de busca dos artigos, o motivo de inclusão e exclusão de determinados artigos, que nem eu disse, sejam críticos. Na hora que você está lendo um artigo, por mais que ele seja bom, que o título esteja coerente com o que a gente quer pesquisar, e você começa a ler e o assunto do texto não é coerente, não tem nada a ver. Escreva. O título desse artigo estava coerente com o assunto, porém ele se baseava em outras doenças, em outros problemas que não estão relacionados ao texto. Isso você vai perceber de acordo com o que você estiver lendo os textos e selecionando. Então, isso é muito importante na metodologia. Eu falo de novo, protocolo de pesquisa, tá bom? Anote vieses que você, de vez em quando, achar. Então, assim, fisiopatologia, beleza. Só que a fisiopatologia é muito divergente nesse assunto em artigos dos Estados Unidos e artigos ingleses. Então, isso pode ser um risco de viés no momento da gente tomar uma conclusão. Escreva os viés, sejam críticos. Escrevam tudo que vocês estiverem pensando, não só um resumão do que vocês estão lendo. Sejam críticos, de novo. Os resultados, beleza. Você viu que a fisiopatologia, clínica, tratamento, tudo isso vai estar na introdução. Depois vem o método, que vai descrever o que a gente fez. E, por fim, os resultados. O resultado de uma revisão sistemática de literatura é a nossa oportunidade de responder aquela pergunta que a gente se propôs no título. Então, vai estar nos resultados essa porçãozinha aqui. Isso aqui vai estar no resultado de quais foram os artigos, quantos artigos a gente selecionou. Vai estar, no método também vai estar, mas no resultado vai estar os artigos que a gente selecionou e os artigos que a gente excluiu. A gente vai tentar responder a essa pergunta. Então, vou voltar, por exemplo, hipotireoidismo subclínico em gestantes. Cada estudo que avalia isso é diferente. Então, para você que está tentando responder a pergunta do título, descreva cada pesquisa. Cada pesquisa é diferente. Então, vamos supor que uma pesquisa teve um N de 100 pessoas e eles descobriram que, sim, tem risco você não tratar essa paciente. Você descreve. O estudo, tal, feito na Inglaterra, com 100 pacientes, blá, 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 blá. Agora, você achou outro estudo. O outro estudo foi feito com 2.000 pacientes e descobriu que não tem risco em não tratar esse paciente. Descreva cada estudo, porque cada estudo é individual, cada estudo tem a sua particularidade, tá bom? Então, isso é importante. Mesmo que você esteja escrevendo sobre a fisiopatologia do hipotireoidismo subclínico, você está escrevendo fisiopatologia, então sua parte está lá na introdução, não está nos resultados. Mas se você achar alguma coisa interessante sobre a pergunta do tema, do artigo, se você achar alguma coisa relevante que você veja, isso aqui vai ajudar a pessoa dos resultados lá. Escreva. Não se limite a estudar só a sua parte do artigo. Se você achar alguma coisa que ajude nos resultados, descreva. Descreva e deixa anotadinho lá. Bota a sua referência. Mostra o seu método de pesquisa. Quantos artigos você achou, quantos você eliminou, por que você excluiu, por que você incluiu outros, tá bom? Então, não se atenha só à sua parte. Tente achar os resultados junto, tá bom? Então, é mais ou menos isso. A estrutura de uma revisão sistemática é isso. Ela segue o protocolo Prisma. Se vocês forem atrás, vocês podem ler, tem vários passinhos. E o primeiro passo para a gente escrever é a gente começar a acumular referência. Não se contenta com 4 referências para escrever alguma coisa, tá? Vai atrás. Vai atrás e busca as referências das referências, os textos originais.
os clinical trials originais, não use revisões. E vai escrevendo, vai escrevendo. Quando a gente tiver uma boa quantidade de coisas escritas, a gente vai começar a montar a estrutura do artigo. Então, a gente começa a montar a introdução, começa a montar o método de acordo com o que vocês vão pesquisando, os resultados de acordo com o que a gente for achando, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Não é tão difícil, e se a gente fizer isso de uma maneira bem metodológica, bem certinha, seguindo o protocolo Prisma, que eu peço para que vocês deem uma lida, se a gente seguir isso, vai ficar um bom artigo, vai dar para levar para congresso, e eu espero que a gente consiga publicar. O processo de publicação não é fácil. Não é simplesmente ir lá e mandar para qualquer revista e eles vão aceitar. Não. Vai recusar uma vez, vai recusar outra vez, vai recusar outra vez, e uma hora eles vão aceitar. O processo de publicação é desgastante, mas ele vale a pena no final, tá bom? Que dá certo. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. A gente está disponível a toda hora. E é isso. Obrigado aí pela atenção.